Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui e hoje vamos falar sobre a notícia de que jogos de PS4 não serão mais uma prioridade no catálogo do PS Plus. Bom, uma notícia esquisita aqui, né? Porque, primeiro pelo título, jogos de PS4 não serão mais uma prioridade no catálogo do PS Plus. Bom, para quem está chegando no PlayStation como eu, né, não aproveitou os jogos de PS4 e teve a oportunidade de comprar um PS5 para jogar os jogos de PS4 e os jogos de PS5 que pelo menos estivessem disponíveis no catálogo da Plus, não vai entender muito essa questão aqui, até porque o texto da matéria é um pouco confuso também, que a gente vai comentar um pouco mais na frente. Eu não vou ler o texto, nem vou ler a matéria aqui, eu só vou comentar sobre ela. Caso você queira saber sobre a matéria, você que vai pesquisar aí no Google e coloca esse título aí que eu citei. Bom, primeiro ponto é o seguinte, o título é esquisito porque o PS4 é a prioridade no catálogo da Plus. É estranho porque se você está jogando um PlayStation 5 e você assina a Plus Extra, por exemplo, para ter um catálogo de jogos, eu imagino que a prioridade deveria ser jogos de PS5 e não os jogos de PS4. Então já começa o primeiro erro aí. Quer dizer, o meu primeiro desentendimento, na verdade, né? Como assim eu compro um PlayStation 5 e eu vou assinar um serviço com um catálogo de jogos onde a prioridade nesse catálogo de jogos é de PS4, uma plataforma que é da geração passada? É meio estranho. O que eu posso concluir de tudo isso? Que o PlayStation 5 não tem jogo. É simples. Ah, mas tem jogo sim lançado, só que você tem que comprar. Então para que você vai fazer um serviço em que você não dá prioridade ao seu próprio console, aquele que o consumidor está comprando? No meu caso, tá certo, eu não joguei PlayStation 4, eu vou ter muitos jogos de PlayStation 4 para aproveitar no catálogo da Plus. Isso é um ótimo, isso é um bônus. Porém, o serviço principal ele tem que estar voltado para os jogos de PlayStation 5. Cadê os jogos de PlayStation 5 no catálogo da Plus? Como assim agora a Sony vai priorizar os jogos de PlayStation 5? Estava priorizando antes de o PS4? Tá vendo? Pessoas que é nova no PlayStation 5, que nem eu, chega, já não entende essa bagaça, né? Então é totalmente estranho. Então assim, já é uma coisa anticonsumidor você comprar um PlayStation 5 para assinar um serviço, né? A atratividade do PlayStation 5 é o catálogo da Plus, a assinatura que você faz. Aí você assina a Plus Extra ou a Deluxe, só que eu vou falar aqui da Extra. Aí você pensa que você vai jogar os jogos de PS5 no catálogo e não tem. A prioridade era PS4. Olha só que estranho. Já começa por aí. Então aqui já é uma política meio que enganosa, na minha opinião. Você compra o PlayStation 5, vai assinar o catálogo e aí você não vai ter jogos de PS5 como prioridade. Muito bem, então passada essa primeira esquisitice, né, dessa notícia, a gente vai ver o texto que fala assim. Inclusive no título da matéria, né, depois que fala que os jogos do PS4 não serão mais uma prioridade no catálogo do PS Plus, tem escrito entenda. Aí quando eu vou descer aqui o texto aqui para baixo, o texto é totalmente confuso. Eu vou só dar uma rápida lida aqui, eu falei que não ia ler, mas é só um trechinho aqui só para vocês entenderem. À medida que mudamos para o PS5, os jogos do PS4 não serão mais um benefício essencial e serão oferecidos apenas ocasionalmente para os jogos mensais, catálogo de jogos PS Plus, a partir de janeiro de 2026. Ainda podemos fornecer títulos que podem ser jogados nos consoles PS4 e PS5 após essa data, disse Adam Mission, diretor de serviços da Sony Entertainment, em publicação no PS Blog. Bom, ficou confuso porque é o seguinte, não há uma explicação direito de que está falando aqui da Plus essencial, os jogos de PS4 não são mais essenciais. O cara usa a palavra essencial, sendo que um dos serviços da Plus é o Plus essencial, que você recebe os jogos mensais da Plus. Então ele usa, os jogos de PS4 não são mais essenciais porque a gente mudou para PS5. A gente quem? Eles ou eles estão falando do consumidor? Não fica claro isso aqui no texto. E depois embaixo não tem mais uma explicação sobre isso. Fica ao vento, ao relento. O que dá a entender algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que os jogos de PS4 não vão estar no catálogo nem do essencial, que é quando você recebe jogos mensais para você baixar,
e eles têm um recorte aqui que eles falam assim, as pessoas que já resgataram jogos da Essencial, que deram aqueles jogos mensais, não vão ser afetadas por isso, desde que continue assinando a PS Plus. Porém, o que é interessante para mim é a questão do catálogo dos jogos. Por exemplo, na Plus Extra, que eu assinei esse ano. Ainda bem que as mudanças serão feitas para 2026 e não vai afetar a minha assinatura desse ano, né? Senão eu ia ficar puto com isso. Só que assim, e o catálogo da Plus? Pelo que dá para entender aqui, eles vão retirar os jogos do PlayStation 4 do catálogo da Plus. Tem uma parte que eles falam que os jogos que já estão no catálogo ficarão até serem retirados. E naquela época, né, a partir de janeiro de 2026, e depois eles não vão dar mais prioridade. Então eu entendo que a prioridade não vai ser também para o catálogo extra da Plus. Ou seja, não vão colocar mais jogos de PS4 ali. E o que eles vão colocar no lugar? Obviamente teria que ser jogo de PS5, que é o que o serviço deveria oferecer desde o início. Aí volta aquela minha dúvida de novo. Se não estão oferecendo jogos de PS5 como se diz, como prioridade no catálogo da Plus, é porque não tem jogo de PS5 para ser oferecido. Até porque os jogos de PS5 são bem poucos. Os que são realmente de PS5, não é os PS5, PS4. Então, esse é um anúncio um pouco confuso, né? E o que a gente poderia entender, uma outra coisa que se poderia entender disso é assim, tá, beleza, não tinha jogo de PlayStation 5, a prioridade era PS4. Se vai começar a partir de 2026, então é o seguinte, aí ele fala, a partir do momento que a gente muda de PS4 para PS5. Outra coisa que eu não sei se, né, como eu disse, se está mudando é o consumidor que está mudando de PS4 para PS5 ou é a empresa que está mudando de PS4 para PS5. Se for a empresa, eles teriam que fazer entregar jogos de PS5 neste ano, para que no ano que vem já pudesse disponibilizar esses jogos no catálogo da Plus. E eu estou considerando aqui só a Plus Extra, porque é o catálogo de jogos, e a Deluxe só tem a diferença de que tem os clássicos lá. Então a Deluxe não vale a pena, eu vou falar só da Extra. Então eu teria que disponibilizar esses jogos na Extra e na Essencial, né, que é os jogos mensais de PS5. Então o que eles podem fazer é o seguinte, eu acho muito difícil essa teoria deles lançarem jogos esse ano para no ano que vem disponibilizar no catálogo da Plus. Inclusive, acho praticamente improvável. Seria uma coisa que eles já deveriam ter feito bem antes, quando lançou esse serviço da Plus, né? Comparando aqui, tem que ser igual ao Game Pass. O Game Pass oferece, além de jogos antigos de outras gerações do Xbox, jogos de terceiros, oferece também os jogos do próprio Xbox e Day One também, né? Não todos, mas pelo menos alguns Day One. E isso é um diferencial do serviço. A Plus não tem essa condição de fazer isso. Exatamente, se você olhar a condição que a Sony não tem dinheiro suficiente para bancar um Game Pass, por exemplo. Fazer um serviço igual ao Game Pass, não tem jogo Day One. Então eu acho muito difícil a Sony pegar um lançamento dela que é exclusivo de PS5, exclusivo que eu falo não tem no PS4, não tem na geração anterior. É um jogo só de PS5 e colocar na Plus em 2026, lançando o jogo em 2026, ou seja, colocar quase que um Day One na PS Plus. Isso praticamente é impossível. A Sony pode até testar fazer isso com um ou outro jogo, mas ela não tem dinheiro para bancar isso, e a gente sabe, é só acompanhar como que a Sony fez. Essa é uma possibilidade então de você ter jogos lançados em 2025 esse ano para em 2026 colocar. Por quê? Eu preciso ter pelo menos um ano de vendas ou mais para poder colocar esse jogo no serviço. Esta é uma possibilidade possível e que ao mesmo tempo é impossível, porque eu não acredito que a Sony vá lançar jogos de PS5, principalmente dos próprios estúdios, esse ano, né? Eu não estou falando de um jogo ou de outro jogo, eu estou falando de mais jogos. Porque a própria Sony anunciou que ali 2020, final de 2023, 2024 até o ano de 2025 não teria jogos do próprio PS5. E então foi concentrado aqui parcerias, exclusividades temporárias e essas coisas. E a gente está vendo que algumas desenvolvedoras também estão querendo partir para o Xbox, aquelas que só tinham parceria com a Sony. Porque está vendo que a situação da empresa não está muito boa e que os próprios jogos dessas desenvolvedoras não estão vendendo ou faturando quanto deveriam faturar. E aí começa a abertura de mercado. Square Enix é um exemplo,
né, de uma empresa que era tão fechadinha quanto a Sony, né? Ficou aí bastante tempo perdido, né? Perdendo tempo em deixar exclusividade nos seus jogos e não acompanhou o mercado e deu no que deu. Então, essa é uma possibilidade. Sony lançar jogos de PS5 esse ano para no ano que vem colocar na Plus. Eu acho praticamente impossível isso daí. A segunda possibilidade seria o quê? Um anúncio para fazer ou forçar as pessoas saírem do PlayStation 4 e ir para o PlayStation 5. Ou de esperar para ver se em 2025, ao longo de 2025, as pessoas que estão na base do PlayStation 4 passem para o PlayStation 5. E aí eles possam colocar jogos de PS5. Essa conclusão que eu estou fazendo aqui, né, essa hipótese que eu estou fazendo aqui, ela é totalmente idiota se ela realmente fosse verdade, se isso acontecer. Por quê? A Sony quer fazer com que ou as pessoas a base do PlayStation 4 passem para o PlayStation 5 durante esse ano, ver se eles fazem essa passagem. E a coisa idiota aqui é o seguinte, às vezes esse anúncio é simplesmente assim, se você olhar no catálogo da Plus, você vai ver que tem jogos que tem versão de PlayStation 4 e versão de PlayStation 5. E aí o que eles vão fazer? Se eles vão tirar a prioridade do PlayStation 4, eles vão simplesmente arrancar dali do serviço a versão de PS4 e vão deixar a versão de PS5. Por exemplo, o God of War Ragnarok que entrou agora na Plus, tem versão de PS4 e versão de PS5. Eles vão lá, arrancam a versão de PS4 e deixam só de PS5. Mudou alguma coisa? Não mudou porcaria nenhuma. Só tirou uma versão de PS4 e deixou a versão de PS5. O que vai afetar é quem tem PS4, que não vai poder mais acessar o Ragnarok, por exemplo. E vai ter que comprar um PS5. Então, isso vai desmembrar as versões de PS4 do catálogo da Plus, assim que eles saírem. Inclusive, na matéria eles estão falando, sim, os jogos que estão no catálogo de PS4 ficarão até quando eles saírem, só que não deu uma data de saída. Então, quem garante que eles vão deixar lá por muito tempo? Quando der 2026, eles vão simplesmente arrancar os jogos de lá, a versão de PS4. Se isso pode acontecer, isso não vai acontecer, não subestima a indústria. Uma coisa que tem que aprender é não subestimar a indústria. A gente pode se surpreender positivamente ou negativamente. Então, a gente pode se surpreender, por exemplo, positivamente com a Sony, ela entregar um jogo lançamento de PS5 ou alguns jogos sem fazer tanto anúncio, ou fazer igual a Microsoft, anunciou e já entregou. Mas isso não pode acontecer, não subestima a indústria. Então pode ser surpreendido pelo lado positivo e ser surpreendido pelo lado negativo. Como isso que eu acabei de falar, que seria uma atitude totalmente idiota. 2026, a Sony vai lá, remove as versões de PS4 dos jogos e deixa a versão de PS5. Então, por exemplo, como eu disse, um God of War Ragnarok, se ainda estiver no catálogo em 2026, será removida apenas a versão de PS4. O que já é idiota em si, você pensar que, quando você vê no título da matéria, a Sony vai deixar de dar preferência, como que eles falam aqui? Prioridade, para os jogos de PS4 no catálogo. Isso já é muito estranho, cara, você já tem 3, 4 anos, 4 ou 5 anos de geração, 2020, 2025, final desse ano vai fazer 5 anos de geração, a Sony ainda estava dando prioridade para os jogos de PS4 no catálogo da Plus. Isso é inacreditável. Isso demonstra como é uma empresa que foi arrogante durante todo esse tempo, não acompanhou o mercado, não ganhou dinheiro suficiente para poder estar dentro do mercado e ser competitivo como a Microsoft é. Porque a Microsoft ela teve essa visão, acompanhou o mercado, sofreu as consequências de fazer essa mudança, porque foi criticada, foi xingada, falou que Game Pass acaba com a indústria, está desvalorizando o console, não tem mais jogo exclusivo. Ela tomou essa atitude aí desde 2015, 2016 para frente. O que saiu de jogo exclusivo ali do Xbox de 2015 para frente é jogos que já estavam em produção. Mas depois disso não teve mais tanta essa importância. Foi o 2017 saiu o Game Pass, ali em 2020 mais ou menos a nuvem, e foi virando serviços até os jogos exclusivos, alguns jogos serem jogados para outras plataformas, como já tinha feito com outros jogos no PC. Enfim, foi se adaptando, foi sofrendo as consequências da adaptação, ou seja,
foi sendo xingada, a própria mídia, né, falou que o Xbox tinha acabado, que todo ano era falência do Xbox, enfim. E aí começou a chegar os jogos, o serviço começou a mostrar o resultado dele, e aí a Sony não acompanhou, ficou na velha questão do console exclusivo, e a gente vê o que está acontecendo hoje. Então, é simplesmente uma consequência das atitudes das duas empresas, que uma seguiu as diretrizes do mercado e a outra não. A outra ficou arrogante. Ficou naquela velha frase do em time que está ganhando a gente não mexe, né? E é uma frase totalmente idiota, porque em time que está ganhando a gente mexe sim. Ou você se adapta, ou você tem a visão de mercado para poder mudar conforme o consumidor exige, ou você vai ficar do jeito que está agora a Sony. Então ela não tem dinheiro para colocar jogos Day One, não tem dinheiro para comprar estúdios igual a Microsoft teve, não tem dinheiro para fazer um serviço igual ao Game Pass. O que a Sony vai fazer então? A atitude brilhante dela é deixar de priorizar os serviços, os jogos do PS4 no serviço Plus, tanto os jogos mensais quanto o catálogo de jogos, que já é esquisito por si só, novamente, porque como que você tem um PlayStation 5, você tem um serviço de catálogo de jogos e que prioriza jogos de PS4? Deveria priorizar os jogos de PS5. Mas a Sony não tem dinheiro para priorizar jogos de PS5. Por quê? Porque não tomou as atitudes certas durante os 10 anos que tivemos aí entre 2015 e agora 2025, como a Microsoft fez. Entendeu? Ah, não, mas é porque a Microsoft é trilionária, é podre de rico, não sei o que. Não, a Microsoft poderia buscar mais recursos do que a Sony, mas isso não significa que a Sony não poderia ter pensado nisso antes também, acompanhado o mercado, ter ganhado mais dinheiro e ter uma saúde financeira melhor. Você vê que 10 anos atrás o lucro da Sony era bem maior, na casa de 20, 30%. Hoje está mais ou menos 5, 6%, está menos de 10%. Então daqui a pouco a Sony está trabalhando de graça. E se continuar assim, ela vai pagar para trabalhar até chegar à falência, né? O que eu acredito que é difícil de acontecer, né? Eles ainda têm um certo mercado, tem jogos ainda de terceiros que ainda seguram um pouco o PlayStation, jogos de serviço também mantém o PlayStation aí na ativa, então acho que falência é muito difícil. Mas tomou as decisões erradas. Então, essa notícia, ela é assim, ela é uma notícia meio vaga, é uma notícia que ao primeiro momento, por que priorizar jogos de PS4? Eu pensei que ia priorizar jogos de PS5 para quem está chegando no PlayStation como eu. E essas são as possibilidades. Não explica direito o que vai acontecer, mas as possibilidades são simplesmente tirar o catálogo, a versão de PS4 dos jogos do catálogo, ter a esperança de que durante o 2025 todas as pessoas, ou praticamente todas, vão largar o PS4 e mudar para o PS5, e aí eles vão ver o que vão fazer em 2026 para frente. Será que em 2025 vai ter jogos para PS5 exclusivo preparados para um futuro catálogo da Plus em 2026? A Sony disse que a partir de 2025 poderia começar a ter jogos, ou 2026 a ter jogos. Será que em 2026 vai lançar muitos jogos? E o suposto anúncio do PS6 em 2027? Né, o que será que vai ser feito com isso? A Sony vai tentar vender hardware de novo, como fez com o PS5 Pro? Vou colocar o PS5 Pro ali no mercado, vou oferecer mais poder, já que eu não tenho jogos para mostrar, vou oferecer mais poder. E aí a gente mostra os jogos remakes e remasters aí, porque são muito mais baratos de se fazer. E como o público é trouxa, fica elogiando tudo que a gente faz isso daí, né? Lança um console levemente melhor, com jogos melhorados, jogos que já existem do passado melhorados. Inclusive me lembrou isso, né? Os jogos de PS5 pode ser tipo jogos remasterizados ou jogos remakes, né? Que a Sony pretende fazer e talvez no futuro, em 2026, trazer remakes de PS4 e chamar eles só de PS5, porque essa versão não terá no PS4. Essa é uma estratégia bem inteligente da Sony, né, para eles, porque o público deles, a maioria é tudo idiota e acaba aceitando esse tipo de coisa, mas essa é uma opinião, tá, gente? Mas se fizer esse tipo de coisa, eu não duvido não, tá? É uma coisa totalmente idiota e imbecil, mas fazer o que, né? A gente tá falando da Sony, e independente se seja Sony, Nintendo ou Microsoft, qualquer empresa, a gente não pode, a gente não pode subestimar nenhuma dessas empresas. Elas podem nos surpreender tanto positivamente quanto negativamente. E por enquanto é isso. Eu acho que essas são as possibilidades que a Sony tem. Na maioria, todas as possibilidades idiotas, né?
Isso por uma consequência de não ter tido a visão anos atrás para poder se consertar, e a Sony está desesperada, né, querendo saber o que acontece, o que vai acontecer, e tentando migrar o pessoal do PlayStation 4 para o PlayStation 5 e focar nesses jogos de PS5 no serviço. O serviço hoje, para mim, é o que tem de mais atrativo na Sony, porque dá a possibilidade das pessoas realmente terem jogos para jogar, sejam jogos um pouco mais novos ou jogos mais antigos, mas pelo menos tem possibilidades de se jogar. Se fosse no modelo antigo de só ficar comprando jogo, aí seria mais complicado, principalmente aqui do ponto de vista de um brasileiro. Mas vamos ver aí quais são as decisões da Sony durante esse ano. Pode ser que chegue 2026, as pessoas não saíram do PS4 para o PS5 e a Sony deixe de lado essa política aí, né? Uma política que é anunciada um ano antes, né? Tem grandes possibilidades também de não ser implantada. É só ela não falar mais no assunto que todo mundo vai esquecer isso, né? Assim como as pessoas também, muitas esqueceram que eu acho que o próprio Jim Ryan falou que a Sony acredita em gerações, né? Então já era para ter essa questão do focar em PS5 e não focar em PS4 desde muito tempo. Até porque se a Sony acreditava em gerações, assim que ela lançou o PS5, deveria ter jogos para o PS5 e ter acabado de vez de lançar jogos para o PS4. Mas não foi o que a gente viu, né? A gente viu que vários jogos, a maioria dos jogos lançados para o PS5 também foram lançados por PS4. É isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer durante esse ano e quais são as decisões que a Sony vai tomar. Espero que sejam boas, espero que mantenha o serviço da Plus aí. E espero que melhore sim, né? Porque o PlayStation também é uma plataforma boa, é um videogame bom. Eu estou experimentando ele aqui e é bom, é divertido jogar nele, mas não adianta fazer comparações com concorrente, porque não tem concorrente na verdade, né? O Xbox não é concorrente do PlayStation nem Microsoft. A Microsoft está num outro patamar. A Sony tem que melhorar muito para começar a concorrer com a Microsoft. O concorrente da Microsoft é os serviços de streaming, filmes, séries, né? Que concorre pelo tempo da pessoa, e celulares, né? Celular, PC, essas coisas, isso aí pode ser concorrente do Xbox, da Microsoft em si. Agora PlayStation não é. PlayStation tem que criar um mundinho dele lá igual a Nintendo fez, ou rever suas políticas e ver o que vai fazer e achar uma solução para poder sair desse buraco ao qual ele se meteu. Mas espero que consiga, né? A Sony consiga aí dar uma vida melhor para o PlayStation e que o PlayStation continue aí entre a gente, porque eu quero continuar também jogando PlayStation como uma plataforma secundária e eu acho legal e divertido jogar nesse console também. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer, nos vemos então no próximo vídeo.